Romanos capítulo 4, versículo 1 diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso, a fé, lhe foi imputado para justiça. Mais à frente, verso 9, vem esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, judeus, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Podem sentar-se. Este texto claramente nos ensina, meus irmãos, que os crentes da nova aliança, tomando como exemplo Abraão, tal como os crentes da nova aliança, foram justificados pela fé. Ninguém foi salvo por obras ou por cumprir a lei. A salvação sempre foi pela graça e recebida mediante a fé. Ocorre que, por sua natureza, por seu caráter provisório, a velha ou antiga aliança tinha os seus sinais e ritos próprios. E entre esses sinais, o sinal da fé que demonstrava aquele que tinha as promessas era a circuncisão, um sinal de sangue, um corte na carne do prepúcio masculino, identificando-o com o Deus da promessa e com o Deus do pacto. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, quando ainda incircunciso, quando ainda não tinha recebido o selo, ele já havia sido justificado, pois lemos que Abraão creu e lhe foi imputado para a justiça em Gênesis 15:4. E lemos que Abraão circuncidou-se e a seus filhos em Gênesis 17. De modo que Paulo explica que o sinal da justificação pela fé na antiga aliança era a circuncisão. E não apenas os crentes que abraçavam a fé no Deus de Israel, mas os seus filhos também recebiam este sinal. É por isso que Deus ordenou que ao 8º dia, toda criança, todo macho, fosse circuncidado. Quando Paulo diz isto, ele está claramente mostrando que a circuncisão era um selo da justiça, da fé que tinham aqueles que creram em Deus no período da velha aliança. Sabemos, todos os crentes, que na nova aliança nós não precisamos praticar a circuncisão. A palavra de Deus diz que a nossa circuncisão foi feita por meio de Cristo. Mas nós também cremos no mesmo Deus que criou Abraão. E da mesma maneira, a justiça de Cristo é imputada a nós. Mas qual é o novo sinal estabelecido por Cristo para esta justiça da fé? É exatamente o batismo. É nesta lógica que nós, presbiterianos, batizamos os nossos filhos. Não porque creiamos que eles sejam salvos, mas porque creemos que eles estão debaixo do pacto. E porque assim como na velha aliança, que era provisória, cujas ministrações e o desfrutar da graça era de natureza inferior à da nova aliança, a criança era circuncidada mesmo que não pudesse crer. Também cremos que na nova aliança, a criança deve ser batizada ainda que não possa crer, considerando a fé que seus pais demonstram em Deus.
Exatamente esta promessa foi falada por Pedro em Atos para os israelitas que ouviram o seu sermão no dia de Pentecostes, quando ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando o crente batiza o seu filho, ele demonstra confiança na promessa de Deus que se estende à sua descendência. Não obstante, sabemos que o batismo, a água, não salva nem a criança e nem o adulto, é preciso que se diga. O adulto não é salvo pela água também, é pela fé em Cristo. E que a criança, uma vez batizada, precisa, na idade da razão, confirmar este selo através do que nós chamamos de profissão de fé. Então, com este entendimento, eu quero chamar aqui a nossa irmã Hildegard Angel, e para trazer a sua filha Marjorie para receber o batismo, sendo assim incluída na aliança. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta aos pais: o seu filho pertence à igreja? Você que é crente, o seu filho pertence à comunidade do pacto? Pois este é o sinal, é o selo visível daqueles que participam do pacto. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Mas, obviamente, Jesus está falando daqueles que podem ouvir o Evangelho e crer nele, os adultos. Pois se cremos que devemos excluir as crianças por causa deste texto, deveríamos também dizer que elas estão condenadas. Pois no texto Jesus diz isto. Então a pergunta é: seu filho está condenado? Se morrer antes que possa crer? Então a criança, toda criança é perdida porque não pode crer? Não, a salvação é pela graça. E é óbvio que Deus considera aquilo que o Pai está fazendo. Mas o batismo também é um compromisso de educar os filhos no caminho do Senhor, no pacto. Quero chamar então, a Hilda pode se colocar aqui, querida. Quero chamar um dos diáconos para me auxiliar aqui, por gentileza. Quero fazer algumas perguntas de compromisso, e a palavra de Deus, como nós vimos hoje pela manhã, continuaremos tratando disso no próximo domingo na escola dominical, se o Senhor Deus permitir. Ela diz que os filhos são herança do Senhor, que eles são um galardão do Senhor. Quando ele fala que eles são herança, está dizendo que nós não merecemos os filhos que Deus nos dá, que é um presente. Mas quando ele fala de galardão, está falando que nós temos responsabilidades. Quando nós os criamos no caminho do Senhor, há uma recompensa prometida da parte do Senhor. Ainda que tudo seja pela graça, uma bênção sobre a nossa vida e sobre nossos filhos. E por isso eu quero convidar a nossa irmã Hildegard Angel para assumir os compromissos diante de Deus e da igreja. Minha irmã, você reitera a sua crença, a sua fé em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você reitera a sua fé em Jesus, o seu Filho único, aquele que, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, que padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, ele tendo nascido da Virgem Maria, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, onde há de julgar, de onde virá para julgar vivos e mortos, sim. Você crê no Espírito Santo, aquele que nos sela para o dia da redenção, que nos abre o entendimento para compreendermos o Evangelho, e uma vez crendo na palavra da salvação, ele nos sela para o dia da redenção, aquele que nos dá poder e nos sustenta e nos santifica, sim. Você crê na salvação, na ressurreição do corpo, sim. Você crê na vida eterna que tem todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Você se compromete, como diz a palavra de Deus, a inculcar a palavra de Deus à sua filha, como as demais você tem feito, falando dela sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, todos os dias da sua vida? Compromete-se, Hilda, diante do Senhor e da sua igreja, a orar com ela e por ela,
e a ensiná-la não só pela palavra, mas pelo exemplo, o caminho do Evangelho, o caminho de Deus? Atente para o compromisso que você fez diante do Senhor. Esse voto tem a força de um juramento diante do Senhor. E nunca se esqueça todos os dias. Eu quero pedir que a igreja levante-se, por favor. A terceira igreja responda. A igreja recebe esta criança, como Jesus nos ensinou, como membro da comunidade do pacto, sim? Sim. A igreja se compromete a ajudar, a auxiliar a nossa irmã Hildegard Angel na criação da Marjorie, orando com ela e por ela, auxiliando-a na educação nos caminhos do Senhor, sim? Sim. A Marjorie é uma resposta de oração. A nossa irmã Hilda, atendendo aos ensinos da palavra do Senhor, resolveu ter mais uma filha e cumprir o mandato do Senhor. Mas a sua gravidez foi extremamente complicada, os irmãos sabem disso. Ela tinha uma deficiência de ferro e o seu organismo não pode absorver o ferro. E assim ela teve que ir ao hospital algumas vezes, à maternidade, ficar internada. E muito nos preocupou. Mas aqui está essa linda princesa sendo consagrada ao Senhor pelo batismo, como resposta de oração. A igreja dirá amém. Marjorie, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nós damos as boas-vindas a Marjorie como membro mais novo do rebanho do Senhor. Que o Senhor a faça crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque a tua graça não alcança apenas a nós, mas a nossos filhos. Nós cremos nisso, Senhor, porque sabemos que quem salva é o Senhor. E ao aplicar sobre eles o selo do batismo, apenas estamos crendo nisto, que o Senhor e apenas o Senhor salva. É nossa esperança, expectativa é que o Senhor os faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós pedimos que o Senhor dê graça à sua serva Hilda para criar a Marjorie, como também, Senhor, as suas demais filhas, a Maria Eduarda, a Melissa, nos caminhos do Senhor, para que elas sigam a fé que sua mãe, que sua avó, que muitos dos seus tios têm tido também. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.